que nós estamos lidando com o tema doutrinário, uma das coisas importantes a fazer, dentre outras, é definir o termo. Isso é importante para que a discussão esteja dentro de processos lógicos. Como nós estamos lidando com a questão do livre-arbítrio, é importante definir esse termo. E esse termo, ele é definido pelo arminianismo, ele é definido por um grupo seleto de calvinistas, não todos, e ele tem a maneira correta de ser definido. Então ele tem uma variedade de modos de se definir. Agora só tem um modo correto. Existe o pensamento humanista, existe a vertente teológica com equívocos e existe a maneira lógica e adequada de se saber o que quer dizer livre arbítrio. Bom, vamos começar aqui dando entendimento do arminiano com relação à definição do termo livre-arbítrio. Muito bem, esse termo ele é um termo latino que quer dizer libero arbitrium, ou seja, liberdade de escolha, que no caso seria a capacidade que possui o ser humano de pensar ou agir, tendo como única motivação a sua vontade. E em linguagem filosófica, é o instituto moral e ontológico que nos faculta escolher entre o bem e o mal. Bom, esse aqui é o entendimento arminiano do termo livre-arbítrio. Mas ele tem alguns problemas aqui, e são problemas sérios. Por exemplo, liberdade de escolha não determina livre-arbítrio, nada a ver. A liberdade de escolha, ela tem a ver com a livre agência humana. E o que é a livre agência? Eu sou um agente livre, você é um agente livre. E o que na prática isso quer dizer? Isso quer dizer que você não é forçado exteriormente a escolher nada. Você escolhe aquilo que você tem vontade de escolher. A questão é que a sua vontade, ela é limitada. A sua vontade, ela tem bloqueios. Ela é cheia de limites. Então, liberdade de escolha, acredito que fica um pouco forçado. Porque quando a gente fala de liberdade de escolha, era como se eu dissesse que a pessoa realmente poderia escolher entre o bem e o mal. E aí alguém se levanta e pergunta: mas nós, seres humanos, nós não podemos escolher entre o bem e o mal? E aí eu respondo: segundo as Escrituras, não. Porque nós somos de mentalidade estreita, caída, e vivemos em um mundo pecaminoso. Então a nossa escolha, ela tem uma direção, a nossa escolha, ela tem uma tendência. Se você é alguém que não é possuidor do novo nascimento, então a sua escolha, ela é sempre inclinada para o mal. Quando você vai ler as cartas do apóstolo Paulo, o exemplo clássico é Romanos capítulo de número 3, dos versículos 10 em diante. Paulo começa dizendo: não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. Todos se perderam e a uma se tornaram inúteis.
E ele, na sequência do texto, até o versículo 16, ele vai falar das condições do homem em pecado. Então, o homem não escolhe a Deus, o homem não pode escolher entre Deus e o diabo, entre a salvação e a condenação. E isso porque a Bíblia diz, Romanos capítulo 3, do 10 em diante, é um texto muito claro que Paulo diz: não há quem busque a Deus. Se o homem é capaz de escolher entre o bem e o mal, por que ele não busca a Deus? Por quê? Porque ele não tem vontade, porque ele não tem desejo. A sua vontade, quando eu digo ele não tem vontade de buscar. Vontade ele tem. A discussão dessa questão do livre-arbítrio não é que o homem deixa de ter vontade, todo mundo tem vontade. Agora, essa vontade ela é inclinada para o bem ou para o mal. Se ela for inclinada para o mal, por conta do pecado, a pessoa só vai escolher o mal. E quando é que o homem escolhe o bem? O homem escolhe o bem só quando Deus o impulsiona a fazer essa escolha. Em João 6, e versículo 44, o próprio Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja que o texto diz: ninguém pode ir a Cristo se Deus que o enviou o trouxer. É impossível que o homem por si só, por escolha, ele vá a Deus. Não tem o menor sentido. Ou seja, então, o homem não faz o que ele quer? Não. Segundo a definição arminiana do livre-arbítrio, o homem faz o que ele quer por escolha humana, entre o bem e o mal. Mas a Bíblia diz outra coisa. Um outro texto interessante que vai deixando essa questão bem clara é Romanos capítulo 7, os versículos 19 e o versículo 21. Paulo diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O 20, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E o 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quer dizer, não tem texto mais claro do que esse. No 19, Paulo acentua bem claro, porque não faço o bem que quero. Como assim? Se o homem tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, Paulo estaria aqui errado quando Paulo diz: porque não faço o bem que quero. Então você percebe que a definição arminiana está errada? E ele diz: mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, o homem não estaria aí debaixo de um domínio, debaixo de prerrogativas do pecado e do mal? É um texto básico e claro para mostrar que a definição arminiana está completamente errada. O homem não faz o que ele quer por escolha. O homem faz o que ele quer, mas a sua escolha é limitada. Ele não escolhe o bem. Então, entre o bem e o mal, sempre ele vai escolher o mal. Ele tem escolha? Tem. Mas a questão é que a escolha não é livre. A discussão não é se ele tem escolha, porque a escolha todo mundo tem. Não vamos nunca negar que o homem não tem escolha. Agora, a questão é que a natureza do homem é caída, ele é até então, inimigo de Deus. A sua natureza é perversa, ele não quer fazer o bem, por isso ele é um escravo. E um escravo não faz o que ele quer. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo vídeo!